No dia 8 de abril de 2009, John Kane, um pianista autodidata, estava diante de uma máquina de vídeo poker Game King no hotel e cassino Fremont, quando, de repente, algo incomum aconteceu. Enquanto jogava, Kane percebeu uma falha grave na programação da máquina. Ao terminar a rodada, pressionou o botão para sacar os poucos ganhos que havia obtido. Mas, por alguma razão estranha, a máquina lhe entregou um prêmio de mais de $1.000. Kane sabia que havia ocorrido um erro, por isso informou o supervisor sobre a falha, mas este apenas riu, achando que Kane estava brincando. Então, Kane voltou a jogar, repetiu os mesmos passos, e quando finalmente conseguiu ganhar uma mão de pôquer de 1 centavo, alterou a aposta para 50 centavos e iniciou uma nova rodada. A máquina havia replicado a jogada de 5 centavos, mas agora com 50, de modo que, ao pressionar o botão de saque, a parte superior do Game King se acendeu novamente, permitindo-lhe retirar mais $1.000. Desta vez, porém, Kane não chamou o supervisor. Estava ciente de que havia descoberto uma falha no sistema e não deixaria escapar aquela oportunidade. Mas qual foi o erro de programação que permitiu que algo assim acontecesse? Porque, mesmo sem ter cometido nenhuma trapaça, John Kane e seu amigo André Nestor acabaram sendo julgados pelo Estado. E por fim, ele foi considerado culpado ou inocente de fraudar o cassino? Acompanhe até o final do vídeo se quiser saber. John Kane não era um gênio da informática, nem um hacker escondido em porões iluminados por neons azuis. Era, antes de tudo, um músico. Nascido na década de 1960 nos subúrbios da Califórnia, cresceu entre teclas e discos de vinil. Tocava piano desde os 10 anos e improvisava harmonias como quem respira. Ao mesmo tempo, Kane passava horas observando seu pai jogar pôquer e conhecia de cor as probabilidades de um full house em uma mão de 5 cartas. Sua mente era ágil e rápida para detectar padrões, algo que, com o tempo, despertaria sua paixão pelo jogo. Mas foi apenas no final dos anos 90, quando o boom do vídeo pôquer digital começou a substituir as máquinas clássicas de alavanca, que Kane se tornou um frequentador assíduo dos cassinos. O que para muitos era uma armadilha sem saída, para ele era um passatempo nos dias de folga. Em suas visitas regulares aos cassinos de Las Vegas, especialmente o Silverton, o Suncoast e o Orleans, sentava-se com a mesma disciplina com que tocava piano. Jogava, observava, e cada vez que perdia, em vez de se frustrar, buscava entender o motivo. A primeira suspeita surgiu numa noite comum no Hotel Casino Fremont, quando viu a máquina Jackpot Multi-Hand retornar a uma mão anterior após uma sequência aparentemente inofensiva de botões. Não era uma trapaça, nem um erro isolado. Era um padrão que podia ser repetido. Esse modelo específico da IGT, o maior fabricante de máquinas dos Estados Unidos, parecia ter uma brecha no código. E John, sem procurá-la, a encontrou. A máquina, em certas configurações, permitia repetir uma jogada anterior com pleno conhecimento das cartas que viriam. Mas Kane sabia que não poderia explorar isso sozinho. Precisava de um parceiro com sangue frio e, sobretudo, paciência. Foi assim que André Nestor entrou em cena, outro jogador habitual de Las Vegas, tão desconfiado quanto obsessivo. Nestor possuía memória fotográfica e audácia suficiente para se aventurar em um terreno que beirava os limites da legalidade. A princípio, Kane não quis compartilhar o segredo. Depois, entendeu que apenas uma sinergia perfeita lhes permitiria explorar a falha sem serem detectados pelos sistemas de segurança dos cassinos. Nos meses seguintes, ambos começaram a testar sua teoria. A estratégia era simples, mas meticulosa. Jogavam dezenas de mãos comuns com orçamento mínimo, até que a máquina entrava no que chamavam de modo vulnerável. Uma combinação de apostas baixas, seleção de múltiplas mãos e uma sequência precisa de botões e cancelamentos fazia com que o sistema lembrasse uma mão vencedora anterior. Então apostavam alto, repetiam a jogada já sabendo o resultado e venciam. Não às vezes, sempre. As máquinas não estavam sendo hackeadas, não havia intervenção física, nem software externo, apenas botões e dedos humanos. Durante vários meses, a rotina foi infalível. Revezavam-se e nunca jogavam 2 vezes no mesmo cassino no mesmo dia.
Em um dia sacavam $8.000. No seguinte, 22.000, até que os valores começaram a se tornar grotescos. Acumularam mais de $1 milhão sem disparar nenhum alarme imediato, o que lhes deu confiança. No entanto, esse ritmo de ganhos sistemáticos acabou por levantar suspeitas. Em 3 de julho de 2009, uma sequência de jogadas repetidas no Silverton Casino Lodge chamou a atenção dos técnicos da International Game Technology, IGT. A segurança do cassino revisou minuciosamente os vídeos das câmeras e, embora não tenham encontrado anomalias, notaram que um homem havia vencido 5 jackpots, cada um com probabilidade de 820 para 1, em menos de 1 hora. Ninguém podia ter tanta sorte. O alarme não foi sonoro, mas foi letal. Os cassinos ativaram seus sistemas de auditoria interna, e foi questão de tempo até os nomes de John Kane e André Nestor aparecerem associados a vários estabelecimentos, em diversas cidades, com padrões semelhantes. O que viria a seguir desencadearia uma guerra legal, técnica e moral que terminou com John Kane e André Nestor acusados, não pelos cassinos, mas pelo governo federal, já que haviam atuado em diversos estados. A guerra, que começou como um embate com a indústria dos jogos, transformou-se em uma batalha contra o sistema. Quando os técnicos da International Game Technology descobriram o padrão que ligava as jogadas vencedoras de John Kane, já era tarde demais para recuperar o dinheiro. A informação se espalhou rapidamente entre os cassinos: Orleans, Silverton, Suncoast. Todos apresentavam registros com as mesmas irregularidades. Jogadas que começavam com apostas mínimas, mudanças na configuração do jogo, ajustes de crédito, seguidas por uma aposta alta com uma vitória improvável, porém precisa. As câmeras de vigilância foram revistas com atenção, e o que se viu confirmou as suspeitas. Kane e Nestor não estavam improvisando. Seguiam um plano metódico e detalhado, uma estratégia letal para a rentabilidade do cassino. O que tornava Kane invisível até então, seu vestuário modesto, sua presença discreta, sua habilidade de parecer inofensivo, começou a jogar contra ele. Não havia como justificar tantas jogadas perfeitas. A IGT elaborou um relatório interno classificando o comportamento como exploração sistemática de uma vulnerabilidade de software. Não era exatamente um hacking, mas algo perigosamente próximo do conceito de fraude. No final de julho de 2009, John Kane foi preso. Agentes do FBI o detiveram em sua residência com um mandado judicial. Seu computador, seu telefone e até seu piano foram inspecionados. Os promotores do estado de Nevada o acusaram formalmente de conspiração para cometer fraude e manipulação de dispositivos de jogo. André Nestor, por sua vez, foi intimado, interrogado e eventualmente acusado também. Ambos se declararam inocentes. O argumento de defesa era simples e brutal em sua lógica. Não violaram nenhuma lei. Não invadiram a máquina. Não instalaram software malicioso. Não alteraram fisicamente os equipamentos. Tudo o que fizeram foi observar, entender e agir. Mas o sistema judicial não se move por lógica pura. O Departamento de Jogos de Nevada, apoiado pelos gigantes dos cassinos e fabricantes de caça-níqueis, pressionava por uma punição exemplar. Queriam evitar que fatos como esse se repetissem, que outros jogadores se dedicassem a buscar e explorar falhas no sistema. Era uma questão de reputação e também de dinheiro. Segundo estimativas, Kane e Nestor haviam extraído mais de $980 mil. E isso, para os cassinos, era uma afronta. Nos meses seguintes, iniciou-se uma batalha jurídica que atraiu a atenção de jornalistas especializados em tecnologia, especialistas em cibersegurança e, claro, jogadores do mundo todo. O caso tornou-se uma espécie de obsessão nos fóruns de apostas. Como exatamente eles fizeram isso? O truque poderia ser reproduzido em outros modelos de máquina? Qual era a vulnerabilidade específica? Os detalhes começaram a emergir nas audiências. Tudo girava em torno de uma função mal codificada nos jogos Game King, da International Game Technology. Ao mudar a denominação da moeda durante uma jogada vencedora, a máquina armazenava a jogada anterior como disponível. Bastava reconfigurá-la, aumentar a aposta e repetir a mão. Uma falha simples,
mas devastadora. Um dos momentos mais tensos do julgamento ocorreu quando o promotor apresentou um especialista em software que confessou, sob juramento, que o erro havia sido detectado anteriormente, mas não corrigido, por ser considerado de baixo risco. Essa confissão enfraqueceu seriamente o caso da acusação. Os advogados de Kane se lançaram sobre esse ponto como cães farejadores. Não houve manipulação externa. Não houve violação de protocolos. O que existia, em todo caso, era a negligência do fabricante. E um jogador que, como tantos outros, simplesmente aproveitou as regras do jogo. Não as quebrou. Apenas as compreendeu melhor. Paralelamente, a figura de John Kane transformava-se em uma espécie de lenda moderna. Programadores o analisavam em podcasts, matemáticos o elogiavam em artigos especializados, e no Reddit surgiam tópicos intermináveis tentando decifrar seu método. Já não o comparavam a um jogador de pôquer. Chamavam-no de Alan Turing de Las Vegas. Sua história atravessou fronteiras. Uma produtora canadense chegou a adquirir os direitos para escrever um roteiro baseado em sua vida, enquanto Nestor, por sua vez, tentava capitalizar o escândalo com entrevistas pagas. Mas nem tudo era mitificação. Kane passava seus dias sob liberdade condicional, proibido de se aproximar de cassinos, sem renda regular, sem saber se seria condenado à prisão. O peso do sistema fazia-se sentir. Eles nos venceram sem quebrar as regras, diria mais tarde um gerente do Suncoast em uma reunião interna. E isso é ainda mais perigoso do que uma trapaça clássica. À medida que o processo judicial avançava, emergia uma questão mais profunda, quase filosófica. Pode alguém ser culpado por algo que o sistema permite, mesmo que não tenha previsto? Se uma porta está aberta, é crime atravessá-la? O julgamento de John Kane não foi um espetáculo barulhento de Hollywood. Não houve júri hipnotizado por discursos inflamados, nem testemunhas desabando em lágrimas. Foi um duelo técnico, quase cirúrgico, entre advogados que debatiam no terreno da semântica legal e da programação de máquinas de azar. No centro, Kane, pianista de profissão, com o rosto tranquilo e os olhos opacos, ouvia as acusações como se lhe falassem em um idioma antigo. Chamaram-no de trapaceiro, fraudador, hacker. Mas ele sabia, e seus advogados também, que não havia violado nenhuma regra escrita. O que ele fez foi encontrar uma sequência, uma lógica imperfeita no código, e explorá-la com paciência e precisão. Os argumentos da promotoria eram moralmente contundentes, mas tecnicamente frágeis. Alegavam que Kane e Nestor haviam agido de forma fraudulenta ao alterar o curso natural do jogo para obter vantagem. Mas, quando o juiz perguntou se a máquina havia sido modificada, a resposta foi negativa. Algum sistema de segurança foi violado? Também não. Foi instalado software externo? Não. Houve engano a operadores humanos, outros jogadores ou autoridades? Nada disso aconteceu. A defesa, liderada por um advogado experiente em crimes cibernéticos, focou-se numa ideia simples, porém poderosa. O que Kane havia feito, embora extraordinário, não era ilegal. Vocês fabricaram um produto defeituoso, disse durante sua exposição. Meu cliente usou com uma habilidade que ninguém previu. Ele não manipulou, ele compreendeu. Enquanto isso, os cassinos, incapazes de esconder o pânico, começaram a retirar discretamente as máquinas Game King de suas salas. A International Game Technology lançou uma atualização urgente de software para corrigir a vulnerabilidade e instruiu os técnicos a monitorar qualquer padrão suspeito de jogadas. A indústria tremia, não pelo dinheiro perdido, que para seus cofres era apenas um arranhão, mas pelo precedente que Kane e Nestor poderiam estabelecer. Se fossem absolvidos, abririam uma brecha legal pela qual outros jogadores brilhantes poderiam passar. E isso não podia ser permitido. Foi então que a promotoria apelou a um golpe baixo, aplicando o chamado dilema do prisioneiro. Os promotores ofereceram um acordo a ambos. O primeiro que aceitasse testemunhar contra o outro se livraria de 5 anos de liberdade condicional e não iria para a prisão. O outro, evidentemente, enfrentaria todo o peso da lei. O objetivo desse dilema é encontrar um culpado com a colaboração de um dos envolvidos, já que, se ambos se recusarem a testemunhar,
provavelmente serão absolvidos ou condenados a penas leves. No entanto, nem Kane nem Nestor morderam a isca. O veredicto chegou em silêncio, numa manhã de primavera no Tribunal de Nevada. O juiz, após semanas de revisão técnica e consultas com especialistas em legislação de jogos, determinou que não havia provas suficientes para comprovar que John Kane havia cometido fraude. A lei, disse ele, deve proteger a integridade dos jogos, mas também precisa ser precisa. E neste caso, a imprecisão não era do jogador, mas do fabricante. Kane foi absolvido, e as acusações contra Nestor, mais ambíguas e menos documentadas, também foram retiradas pouco tempo depois. Com a absolvição em mãos, Kane afastou-se do jogo. Voltou a tocar piano em pequenos bares de Las Vegas e Tucson, aceitando gorjetas modestas e ignorando ofertas de entrevistas sensacionalistas. Não queria fama. Não queria ser símbolo. Queria apenas recuperar o anonimato que o teclado lhe oferecia, onde cada nota era tão previsível quanto precisava ser. Sua vida, no entanto, já não era a mesma. Tinha entrado para a história, embora nunca tivesse buscado isso. André Nestor, por outro lado, aproveitou a onda. Deu palestras sobre detecção de vulnerabilidades em jogos eletrônicos, publicou artigos em blogs especializados e vendeu os direitos de sua versão dos fatos a um estúdio independente. Em suas apresentações insistia que não eram criminosos, mas jogadores que pensavam como programadores. Sua abordagem, mais agressiva e midiática, contrastava com a sobriedade de Kane. Mas ambos compartilhavam uma certeza: o que haviam feito não poderia ser repetido. As máquinas mudaram. As regulamentações se tornaram mais rígidas. A International Game Technology reforçou seus controles, e a indústria dos jogos eletrônicos blindou-se contra futuras ameaças. O que começou como uma simples vulnerabilidade tornou-se um aviso. Um lembrete de que, mesmo em sistemas projetados para sempre vencer, o descuido pode sair caro. Nas universidades, o caso passou a ser estudado em cursos de cibersegurança, estatística e ética aplicada. A jogada perfeita de Kane e Nestor tornou-se um exemplo recorrente sobre o delicado limite entre explorar uma falha e cometer um crime. Porque o crime nem sempre é uma ação. Às vezes, é uma interpretação. E foi nessa brecha que esse episódio viveu por meses, até que a lei o absolveu. No plano pessoal, a história de Kane carrega um fundo muito mais humano. Ele não era um viciado em jogos, nem um golpista. Era um homem de 50 anos, solitário, com formação musical, que por uma mistura de necessidade e obsessão encontrou uma maneira de vencer um sistema projetado para tirar tudo. Sua história não foi um golpe de sorte, nem um hack espetacular. Foi uma construção lenta de conhecimento. Uma partitura que decifrou enquanto os outros só ouviam ruído. Hoje, o nome de John Kane não aparece em cartazes nem em placas douradas. Não há monumentos em sua homenagem, nem prêmios por engenhosidade. Mas em cada sala de jogos de Las Vegas existe uma marca de seu legado. Mais sensores, mais vigilância, menos falhas. Sua história, sem querer, forçou uma indústria bilionária a evoluir. Talvez o mais admirável desta história seja o fato de que um pianista discreto, sem mais ferramentas além de sua paciência e ouvido treinado, conseguiu fazer o impensável: vencer a casa, sem levantar a voz. Aquele homem não levou apenas milhares de dólares, levou também uma certeza: que num mundo saturado de luzes e estridência, ainda há espaço para os que sabem ler nas entrelinhas e tocar a tecla certa.